Viva! Vamos continuar falando sobre a importância da educação sexual. Aqui com a gente a psicóloga Larissa Brandão, que vai falar hoje sobre esse assunto, né? Bem, por que falar sobre sexo é um tabu? A gente viu ali no Fala Povo, né? E também na entrevista da Indira, na matéria da Indira, que quando as pessoas falam em sexo, ou fica devendo para falar, ou então ficam rindo, com risadinhas, com vergonha. Existe tabu mesmo, né? Existe tabu e é histórico, né? Isso é histórico porque se nós pensarmos bem, primeiro o sexo era visto, né, somente lá no século XIX, no século XIX, para a procriação. Né? Tem também os tabus por conta da nossa educação religiosa. Né? Então isso trouxe para a gente realmente até hoje, né, essa certa vergonha, como a população falou, quando vocês perguntavam, e o sexo é falado na sua casa? E a pessoa ficava assim, né, meio Não sem fala. graça, não fala. Né? Então existe, e eu acredito que essas preocupações de uma pessoa também que falou, né, de um rapaz que falou, realmente procede. Qual é a grande preocupação das famílias? É como esse tema vai ser falado. Pois né? então. Porque, historicamente, né, ele, né, tem sua base por conta exatamente da nossa educação. E hoje, como as crianças têm contato com a televisão, né, com a internet, então a criança está ligada no mundo. Então, que informações, né, e como é que elas vão receber essas informações? Para lidar com a sexualidade. E às vezes pessoas da mesma faixa etária, umas mais experientes e outras não, quem é menos experiente pode se tornar vítima. É vítima mesmo, porque no caso é considerado, né, é diferente de jogos sexuais onde com crianças ou adolescentes, né, onde eles são pares, são da mesma idade. E isso acontece e não tem problema nenhum, né, em relação à questão tanto física como psicológica. Mas quando é um adulto com uma criança ou uma criança maior com uma menor, isso já configura, né, o assédio sexual, isso já configura, no caso, legalmente, né, até mesmo o estupro. Mas você está vendo que alguns pais, até mesmo homens, que falam com filhos, não é isso? Está devendo, mas começa já a falar. Você acha que gerações futuras vão ficar mais assim, mais relaxadas para falar sobre esse assunto? Vão, acredito que sim. Né? Hoje, qual é a nossa realidade? É que já existe a inclusão nas escolas, né? Nos programas do MEC, esse assunto, incluindo exatamente o que? Esse assunto dentro, né, do fluxograma das escolas. Então, isso aí já é um ponto, né, que já diz o que para a gente? Bom, a partir daí, com a ajuda da escola, também os pais, que é a família, que é onde a criança recebe a primeira educação sexual, ela vai estar mais preparada porque ela já está com esse apoio da escola. Agora é preciso ser conversado. Né? Isso é Como é que se fala então sobre sexo com crianças? Deve-se esperar que elas questionem, que linguagem deve usar, qual a idade certa para começar a falar? Na realidade, a sexualidade ela faz parte do corpo, né? Ela está no corpo. E mesmo que não se fale dela, você está passando a educação. Né? Porque as pessoas têm em mente que essa educação ela só vem quando você fala dela. Mas a todo momento, porque o sexo, né, a sexualidade está no nosso corpo. Então, o que é que a gente recomenda, o que é que os especialistas da área recomendam? Que seja uma linguagem simples, acessível para a criança numa determinada idade. Porque a criança ela está na idade que ela está de 1 ano a 3 anos, ela está numa fase, 3 anos a 5, 6 anos é outra fase. Então, nas fases de desenvolvimento da criança, que isso possa ser abordado de acordo com a sua fase. Agora, de maneira simples, esperando também o questionamento da criança em alguns momentos, porque às vezes o adulto bota aquele entendimento dele, e não é o entendimento da criança. Às vezes o que é que acontece? O adulto fala demais, ou então não fala nada. E nós temos literatura, né, livros que ajudam os pais, né, nesse sentido. E aí que eu acredito que esse casamento da escola, né, com a família vai estar dando mais condição dos pais, porque muitas vezes eles mesmos não falam sobre a sua própria... Não tiveram preparo, não experiência de conversa com familiares e tudo mais, não é isso?
É muita coisa antiga. Então o preparo tem que ser não só com crianças, mas com os adultos também. Com os adultos também, né? E é o seguinte, qual a outra preocupação, Lécio? Porque como as crianças estão tendo acesso, né, à realidade externa muito fácil, a preocupação que os pais têm que ter é exatamente que tipo de acesso, que tipo de informação essas crianças estão chegando a ela. Então é melhor que chegue pelos pais, pela escola, do que chegue pelos amigos, né? Por babás, ou por outras empregadas. Exatamente, que pode chegar de forma deturpada. E geralmente também a pessoa tem que mudar um pouco, né? Creio que a vida dela antes de ter filhos, para depois de ter filhos, se quiser dar, não é exemplo, que eu acho que exemplo às vezes não dá, a pessoa que absolve, né? Mas o exemplo também é importante. É importante. Então os pais, por exemplo, eles devem mudar? Devem. Porque geralmente quando a mulher separa, ou o homem separa, a troca de parceiros, isso aí não vai atrapalhar um pouco, achar muito normal para a criança não vai achar uma libertinagem muito cedo com isso? Como é que a pessoa deve lidar com o segundo casamento, com crianças novas em casa? Como é que é isso daí? Ou um namoro, né? Porque hoje em dia tem direito a pessoa namorar, levar para casa e aí no outro quarto, minha mãe está dormindo com o cara, meu pai está dormindo com a mulher. Como é que rola isso na cabeça? Isso depende também da idade, né? Mas tudo pode ser e deve ser conversado, né? Tudo. Na realidade, quando você pensa que a criança, não, meu filho não vai entender, ele vai entender. Claro que a linguagem é objetiva e simples, dependendo da idade. Uma criança, a partir dos 6, 7 anos, você já pode conversar de forma mais abstrata, de forma onde você não precise tanto para o exemplo, mas que você pode fazer com que ela pense, com que ela reflita. Né? Então, já dá para você conversar assim, às vezes... Que o choque seja menor quando ela descobrir a verdade. Que seja dita a verdade, porque as crianças sabem hoje que cegonha não existe, né? Que antes era contada para os meninos, para as meninas. Então não é adequado à mentira. Até a música influencia também, né? Até a música influencia muito, né? O sexo ficar mais assim à tona. Você, por exemplo, que dança na noite, que vê muito, né? Canta na noite, mas que vê muitas pessoas dançando com, né, expressão corporal um pouco assim complicada para criança e tudo mais, que as crianças pegam. Você acha, tua opinião, isso influencia muito as pessoas? O trabalho artístico atrapalha um pouco na decisão sexual das crianças? Assim, na minha opinião, sim. A música, como às vezes eu falo com colegas meus, eu converso na questão da música. Hoje em dia a música está um pouco banalizada, na minha opinião. Como você falou, a questão da música influencia, com certeza, que as letras das músicas mudaram muito. A gente vê que em poucos lugares você ouve. Em poucos lugares você ouve uma música boa. Ouve uma coisa boa, como eu te falei. Hoje eu canto um dia eu tinha vontade de cantar, hoje eu canto. As músicas que hoje eu canto, que falam de amor, a música legal. Então, com certeza a música, você vê aquela questão do reboleixo, daquele negócio com perdão da palavra, o enfiado, entendeu? Tudo isso influencia com certeza. E os pais... enfiado, e fica com aquele negócio, aquele movimento, aquela história é muito estranho. Não sei o que eu fico olhando, não sei o que rola na cabeça dela, o que ela está imaginando, e os pais olhando, achando lindo, aplaudindo, né? Às vezes quando vem quarta show aqui, quando é criança, a gente já cortou. Você olha, essas músicas assim pra criança aqui, não vai não. Não cola não. E você teve essa conversa com seu pai, com sua mãe, quando você era jovem? Não. Em casa não teve nenhuma história dessa, não tive, mas né? assim, como a doutora mesmo estava falando, na questão dos pais, tem que conversar. Hoje em dia a gente ainda vê um pai e uma mãe que não tem aquele peito, aquela coragem de chegar e falar com o filho na questão do sexo, mas tem que conversar com certeza. Porque não sabe nem como. A gente vê muita menina de 14, 15 anos, 13 anos engravidando hoje. E às vezes falta de informação também dos pais. Com certeza. E, doutor, por que geralmente a mãe aborda mais esse assunto com os filhos do que os pais, o homem? Porque historicamente a educação dos filhos era o papel da mãe. Então fica para a mãe normalmente como ela fica em casa, como ela até historicamente, que hoje não acontece mais assim, né? Mas ficou esse legado para a mãe. O que é que os profissionais recomendam? Os profissionais da área recomendam que a conversa deve ser o que é adequado com os dois. Mas, claro, se a pessoa tiver dificuldade, o pai ou a mãe, né, depende muito das características de cada um, se eles tiverem dificuldade, que seja aquele que tem uma maior abertura, porque também não é bom que isso seja forçado, né? Porque a criança percebe. A criança percebe todos os movimentos, mesmo que não seja falado, a criança percebe.
E, assim, o que eu chamo a atenção, Laís, nesse assunto é o cuidado que tem que ser abordado. Como você falou, as músicas, está tudo muito... A criança está exposta às músicas, né? Está exposta a programas na televisão, ela está exposta à questão também da maneira da vestimenta, roupas. Né? As roupas, as brincadeiras. E a oportunidade sai demais, eu acho que menino sai demais. Sai demais. Shopping, sai demais, eu acho um absurdo esse negócio. Sai. Então tem contato com muitas pessoas, tem contato com adultos, né? Os casos também, como você falou, né, no primeiro momento do programa, que são aqueles casos onde a criança pode ser molestada, muitas vezes até dentro de casa. Inocência, né, para poder se defender. Para poder se defender. De não saber como se faz para se defender. Exato, então é preciso que a criança saiba e ela só vai saber conversando. E nas escolas, como é que ela pode abordar esse tema? Que de atividade pode ser feita e a partir de que série? Ela pode ser feita, olha, não tem essa idade, Lécio, de você dizer vai começar quando? Vai começar só quando ela estiver na pré-adolescência? Não. Você pode abordar a questão da sexualidade desde quando ela entrou lá no maternal. Pode misturar até incentivar com animais, com bichos, reprodução. Na realidade, conhecendo o primeiro corpo, porque é para cada etapa, né? Depende do desenvolvimento. Então, quando é que você vai estar falando de sexualidade? Quando você fala do corpo da criança. Qual é a primeira curiosidade que a criança tem? A criança tem, a primeira curiosidade é saber o que é isso no meu corpo, né? O que é isso? As partes, né? Os meus órgãos. Então, você pode começar a abordar exatamente isso, ela cuidando, desde a parte da higiene, sabendo o que é cada parte do corpo. Eles também querem muito saber a diferença, né, entre menino, por que o menino ele tem o pênis, por que a menina tem a vagina. Então, eles se preocupam em saber e eles ficam curiosos, né? Às vezes os meninos, as meninas, elas acham que foi tirada alguma parte dela. Porque não encontrou o piu-piu lá. Porque não encontrou. Então, e é melhor que se fale da forma mais natural possível. Né? Para quem torce o nariz para a educação sexual, o que a senhora diria? 3 motivos para que essa educação sexual aconteça. Primeiro, é preciso se informar, né? E também lidar com o próprio corpo, com a própria sexualidade, repensar, né? Tirar um pouco de alguns mitos que tem na cabeça, na nossa cabeça de cada um de nós, porque foi nos imposto pela educação, de que sexo é feio, de que é sujo, né? Na realidade, nós, com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, é que damos esse sentido. Então, nós podemos dar um outro sentido. Né? Legal, então. Obrigado pela sua presença, tá bom, doutora Larissa? Muito Obrigado também por participar da nossa conversa aqui. Foi um prazer. Tá legal? Já você volta cantando. E professora, o que a senhora quiser, sempre às ordens. Tá legal? Obrigada pela oportunidade.